Bom, nós estamos no último bloco do programa desta semana e nada melhor do que terminar o programa desta semana com uma grande entrevista aqui, né, com o nosso professor Saul. E aí, professor? É uma alegria, como sempre, estar Começando aqui. a primavera. Tu gosta da primavera? Quem não teve uma primavera, né? Isso aqui é rápido, gente. Isso aqui é rápido. Não dá para brincar com esses caras. A primavera é importante, né? A estação, né? Setembro ele vem com uma energia de encerramento de ano, de fechamento de negócios, né? Um ano difícil, o mais difícil, acho que dos últimos 100 anos, pelo menos. É verdade. Desde 2018, né? 1918. Exato. Que teve a peste, aqui era a gripe espanhola. A gripe espanhola, né? Que, aliás, matou no Brasil 20.700 pessoas a gripe espanhola. Silvio, desde o início da pandemia, né, eu fui para as redes sociais, eu me manifestei dizendo que nós não deveríamos ter parado como paramos, que as coisas não deveriam ter sido assim. E hoje, visitando a gente passa a vida hoje visitando clientes, e agora veio a inovação das reuniões online, né, que vieram para ficar. E as pessoas, os empresários, em termos gerais, se sentindo muito enganados, assim, poxa, não precisava ter parado como a gente parou, não precisava, nós poderíamos hoje nós poderíamos naquele momento ter usado tipo o que a gente está fazendo hoje, máscara, o álcool e tudo mais, se preservado, mas não parado os negócios, né? Hoje, o ano de 2020, por uma boa intervenção do governo federal, ele foi bastante subsidiado em termos de economia, com o auxílio emergencial, com o crédito. E por isso nós não chegamos numa situação trágica, né? Mas só para corrigir aqui, a gripe espanhola matou 20.700 no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre foi mais de 2.000 pessoas. Exato, foi uma catástrofe, né, para a época, né? E o mundo não estava globalizado. Não estava globalizado, exatamente. Então, assim, o governo federal ele foi muito assertivo, mas 2021 vem para cobrar a conta. Né? Então, aonde acabam as carências dos empréstimos que foram feitos, aonde o auxílio emergencial não existirá mais, se avizinhando aí uma reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul e uma reforma tributária no Brasil também. Então, realmente é um ano o ano que vem será um ano de muitos desafios. E entra muito na questão da inovação, da renovação dos negócios, no fato de que a história de sucesso que nos trouxe até hoje não vai nos levar adiante, então tem que ter uma reinvenção de tudo isso, né? E a gente começa a olhar, olhando assim, andando pelas ruas, a gente começa a ver muito triste isso, muitas lojas fechadas, muitas empresas fechadas. E isso é importante tu colocar, Saul, que essas lojas fechadas significam mortes de pessoas também, vidas que se foram, que se elas perderam, digamos, elas adoeceram, muitas delas morreram e outras se suicidaram. O que a gente sempre defendeu aqui, e a crítica que eu faço a todos os governadores e prefeitos, sobretudo aos nossos aqui, foi de que eles só ouviram um lado. Tu fecha tudo, prende tudo, eles acabaram destruindo a economia. Agora estou ouvindo o governador do estado dizer que ou se aprova a reforma tributária ou será o caos. Governador, o senhor é que tem culpa por isso. Tem que assumir que quem fechou tudo aqui no estado foi o senhor. Então, se hoje nós temos essa perspectiva do caos econômico-financeiro, que já trouxe milhares de vidas perdidas também, o senhor tem que assumir a responsabilidade. Governar não é só levantar a bunda da cadeira e fazer, como o senhor disse na campanha. Agora o senhor está vendo a responsabilidade. Talvez o senhor não tivesse preparado para isso, né? E essa pandemia veio exatamente mostrar o lado da incompetência dos nossos administradores. Agora, a culpa é do senhor. Se hoje a situação da economia do Rio Grande do Sul vai ser mais trágica do que já é, e as finanças públicas devastadora como já era, vai ser muito mais, a culpa é sua. Sim, e 2021 vem forte para cobrar essa conta. Talvez, e fica um grande alerta agora para 15 de novembro, que, se não me engano, é a data das eleições, né? Talvez a gente tenha dado muito poder para algumas autoridades, assim. Isso é uma coisa que nós podemos começar a repensar, né? Porque o que nós tivemos no nosso país aqui e no nosso estado foi uma visão muito atomística, ou seja, vamos olhar o lado da saúde e o resto a gente vê depois como resolve.
agora a gente está cobrando a conta. A visão tem que ser holística, tem que ser multidisciplinar. Isso aí. E eu posso dizer assim, ó, muitos profissionais que assessoram as nossas autoridades, possivelmente eles não tenham sido escutados, Silvio, porque é impossível uma visão só unilateral sobre um determinado problema desses. E, por outro lado, certo, alguns comércios abertos, prosperando. Eu fui numa loja de estofados, né, e estava ele lá, as cortinas abaixadas, porque hoje o nosso empresário parece meio bandido, ele tem que se esconder para poder trabalhar, né? Então, as cortinas meio abaixadas, todo mundo assim, aí tu entra na loja e tal. Eu perguntei o preço de algumas coisas, né, eu queria conversar com ele. E eu vi assim que tinha uma prosperidade no comércio dele, né? E ele assim, não, estamos vendendo maravilhosamente bem, está tudo bem, né? A crise nos favoreceu. E eu perguntei por quê. Ele assim, não, as pessoas estão trocando os móveis em casa, querem mais conforto. A questão do home office também modificou muito o perfil da venda dos imóveis. Então as pessoas começam a ver. E até assim clientes nossos que têm espaços comerciais, né, de trabalho para 100 funcionários, estão começando a rever a questão do tamanho da empresa, espaço físico, tá? Querendo ganhar em mercado e diminuir o espaço físico para diminuir custo. Então, começa a se ver, por exemplo, que um colaborador ele custa, em média, R$1.000 por mês, pelo fato de ele estar na empresa ocupando espaço com móveis, e, né, com gastando café, luz, essas limpeza, coisas. café. Então, se tu mantiver esse cara em casa trabalhando, e hoje com toda a tecnologia possível, né, que também foram outras empresas que prosperaram muito, as empresas de tecnologia, para propiciar que o home office acontecesse, se tu mantiver essas pessoas em casa, tu consegue ter uma operação mais competitiva. Como o mercado hoje não é mais o Brasil, é o mundo, né, a gente consegue ampliar as fronteiras, tu consegue ser mais competitivo, tu consegue ter um preço melhor e tu consegue, no caso, avançar. Quem não tiver uma visão mais tecnológica e mais inovadora, hoje à tarde eu estou indo exatamente falar isso numa rede de mercados, né, sobre a tendência da indústria 4.0 no mercado, que é o supermercado 4.0, que é um mercado mais tecnológico, focado em lives para merchandising, focado em delivery, focado em toda uma estratégia, né, de ajudar serviços aliado ao varejo, né? E é exatamente isso que se prega. Quem não tiver essa visão mais inovadora não vai prosperar nessa nova economia pós-Covid. É isso que a gente tem enxergado. Qual evidentemente, né, Saulo, tu tocar nesse assunto, vai para finalizar nossa entrevista, na verdade, a questão da organização do trabalho vai ser profundamente alterada. E também o talento profissional. Eu tenho falado muito nisso, né? Como nós temos uma consultoria na área tributária, olhando a questão jurídica e contábil, eu trago a figura do contador como um profissional estratégico para o futuro das empresas. Com essa reforma tributária que está chegando, ela diz que vai simplificar, mas o que vai simplificar, na verdade, é a fiscalização e vai trazer muito desafio para os administradores, para os empreendedores, e vão ter que se cercar de profissionais muito bem qualificados na área contábil, na área jurídica, na administração, na engenharia, né? Em todas as áreas, assim, esses profissionais eles vão despontar. E esses profissionais eles têm que estar muito alinhados com a inovação e a tecnologia. Tá certo. Professor Saulo, o pessoal que quer fazer uma conversa com um amigo, como é que faz? Não, tem meu WhatsApp lá, tem também PS Capital, é Professor Saul, né? pscapital.com.br, ou meu WhatsApp 51992346577. Muito obrigado, Silvio. Tá bom, recomendo, porque na verdade as empresas vão precisar muito as pessoas ouvirem essa palavra, e a palavra transforma. Obrigado, Saul. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana fica por aqui. Um convite na semana que vem, um novo encontro. Até lá.